A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje, nós forneceremos subsídio extra da lição de número 5, Jovens, que tem como título As Bodas do Cordeiro. Amém? Dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, ao qual nós estamos estudando um assunto maravilhoso, que estamos tratando da doutrina das últimas coisas, estudando escatologia bíblica. Na semana passada estudamos sobre o Tribunal de Cristo. Você que não escutou a nossa aula, ela está disponível na nossa playlist do quarto trimestre, você pode ter acesso a ela e se desfrutar desse conhecimento bíblico sem muita especulação, porque estamos falando unicamente o que a Bíblia nos diz que vai acontecer. E é isso que nós estamos falando e dando prosseguimento neste trimestre. E na aula de hoje nós comentaremos a lição de número 5, vai falar sobre as bodas do Cordeiro, que é o advento que vai acontecer, um advento que vai acontecer no céu, ou seja, quem irá participar das bodas do Cordeiro é o povo salvo, ou seja, a igreja de Cristo, que é representada como a noiva. E essa figura de noiva, de casamento, é muito marcante em todas as escrituras, porque o próprio Deus, nós sabemos disso, instituiu o casamento ali com Adão e Eva. O Deus que fez o primeiro cerimonial de casamento foi o Senhor Deus, ou seja, antes de Deus criar a igreja, antes de Deus criar Israel, de vir Israel de um homem, ou seja, de Abraão, o primeiro hebreu, Deus tinha estabelecido o casamento, que foi a primeira instituição colocada por Deus nesta terra. E diante disto, esta figura simbólica de casamento é usada em todo o Novo Testamento, porque Israel também é tratada como a esposa de Deus. E Deus é sempre retratado como noivo daquele povo. E dentre as escrituras nós vemos vários casamentos que simbolizam essa união que vai acontecer num futuro próximo, quando Deus vier estabelecer o seu reino aqui na terra, porque antes disso nós seremos arrebatados. Nós já estudamos sobre isso, passaremos pelo tribunal de Cristo, isso no céu. Imagine só, meu irmão, no céu, quando Cristo arrebatar a igreja, no céu, o primeiro evento no céu, depois do arrebatamento, com os crentes salvo o tribunal de Cristo, e nós falamos sobre isso. Não é um tribunal de condenação, mas um tribunal de recompensas ou não, porque muitas pessoas vão ser recompensadas e outras vão deixar de receber recompensas. Pois bem, depois do tribunal de Cristo, isso no céu, com os salvos, iremos adentrar para as bodas do Cordeiro, ou seja, que era para aquela festa, que vai ser a união definitiva de Cristo com a sua igreja. Então isso vai acontecer no céu. Pois bem, então é muito marcante isso que nós vemos em todas as escrituras sagradas, essa união de Cristo com a igreja representada por um casamento, ou seja, o casamento é a figura simbólica que os profetas, ou seja, que Deus deu aos profetas para prefigurar aquilo que é a união de Cristo com a sua igreja. E dentre desses exemplos, desse simbolismo que encontramos, o mais clássico de todos é o livro de Cantares de Salomão, a qual nós vemos ali até muitas interpretações levam para esse cunho, ou seja, uma interpretação um pouco simbólica, alegórica, mostrando que Salomão ali, aquele homem, aquele noivo, é representando o Cristo e a Sulamita representando a igreja, e vai acontecer essa união. Então é um símbolo que mostra ali aquele casamento que aconteceu de forma literal, é um símbolo para nós hoje, ou seja, desta união que vai haver futuramente com Cristo e a sua igreja, porque este momento vai ser um momento de gozo, alegria e paz, que vai acontecer no céu de glória, porque Cristo vai vir buscar a sua igreja. E Jesus, quando vai fazer essa comparação, vai fazer uma analogia, ele usa justamente um casamento para mostrar essa simbologia que existe do que vai acontecer nas bodas do Cordeiro, porque ele falou que o reino dos céus
também será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Isso está lá em Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens, parábola conhecida que Jesus usou para mostrar essa diferença, essa analogia para mostrar aqueles que vão adentrar nas bodas do Cordeiro e aqueles que não vão adentrar. E essa parábola vem para nos mostrar isso, porque Jesus usa essa parábola como analogia para mostrar o que acontecia no casamento da sua época, o que acontecia. O noivo, porque o casamento começava já no noivado. Quando o noivo ali fazia o seu pedido de casamento, aquela mulher, aquela jovem, já era o noivado, então já ali já se iniciava o casamento. Ou seja, nós temos um relacionamento com Cristo. Nós temos um noivo que é Cristo e a igreja é a noiva de Cristo. Então isso é uma constante, meu irmão, em toda a Escritura. A igreja do Senhor, que agora é tanta união. Quem compõe a igreja? O Israel, que se converte a Cristo, e o gentio, ou seja, todos que aceitam a Cristo hoje compõem a igreja. Hoje os que estão vivos e aqueles que morreram em Cristo, todos os santos do Antigo Testamento, juntamente com os santos que morreram já na nova dispensação, na dispensação da graça, quanto aqueles que estão vivos na volta de Cristo e serão arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, fazem parte da igreja. E essa igreja é a noiva do Cordeiro, a qual irá participar tanto do tribunal quanto da borda do Cordeiro. Então aqui Cristo está usando essa analogia de um casamento e está simbolizando ali as 10 mulheres virgens, que eram a tradição da época, que saía ao encontro do noivo. Quando o noivo dizia que era o momento mais esperado, era quando o noivo vinha de cortejo ao encontro da sua noiva, e aquelas 10 virgens saíam para encontrar o noivo, para vir, ou seja, com as suas lamparinas acesas, iluminando o caminho de cortejo, de festa, de alegria, até o encontro da noiva. Mas nesta parábola, Cristo nos mostra que daquelas 10 virgens existia 5 prudentes e 5 que não foram prudentes, foram loucas, porque todas estavam com as vestes adequadas, estavam preparadas para o encontro com o noivo, mas se desperceberam, porque existem pessoas que são assim. Às vezes ela acha que já está ali no meio, já se veste de forma adequada, já está fazendo as coisas ali que muitas pessoas ele acha que talvez até não faça, mas a sua vida, enquanto ao lado espiritual, está em falta diante de Deus. E quem vai saber disso é Cristo quando vir. E a pessoa, quando não estiver preparado, for surpreendido, porque o dia do Senhor vai ser como um ladrão que vem à noite, que você não sabe nem o dia nem a hora, assim vai ser a vida de Cristo. Porque ninguém sabe, nós falamos disso, que ninguém sabe nem o dia nem a hora, porque Cristo virá, mas não tardará, mas ninguém sabe o dia nem a hora. Por isso existe essa parte nossa de vigilância, de estar sempre preparado, como as 5 virgens prudentes que estavam preparadas. E ouve-se o barulho e o sonido de alguém falando: o noivo está vindo. E aquelas mulheres se preparam para ir encontrar com o noivo. E quando elas se preparam, o que acontece? Elas percebem, as 5 loucas, que não estão com azeite suficiente para ir ao encontro do noivo e fazer o cortejo cerimonial até a casa da noiva. Não estavam preparadas. E tenta pegar emprestado, não é nem emprestado, pegar um pouco do azeite das prudentes. E as prudentes diz: não, porque se eu der alguma coisa da minha lamparina para você, vai faltar agora para mim e para você que já está em falta. Então, meu irmão, isso aqui nos mostra que é cada um agora, meu irmão, que deve fazer por onde buscar a presença de Deus. Cada um deve fazer por onde está preparado, porque quando Cristo vier, meu irmão, não adianta recorrer a outra pessoa, recorrer a segundos, porque ali vai ser o contato, vai ser a separação, vai ser o seu relacionamento que vai prevalecer. Como está a sua vida diante de Deus? Vai ser você e Deus. Não adianta ir pedir ajuda a outro, porque o outro não vai ajudar. Não vai ajudar. O tempo
fechou-se, a porta da graça fechou-se. Aquelas mulheres ficam desapercebidas e vão tentar até melhorar a sua preparação, que já era para ter feito antes, o tempo de vigilância, de olhar, de orar, de vigiar. Passou-se o tempo e quando ela acha que estava preparada, aí o que acontece? A porta já estava fechada e não tem como mais entrar. Então Cristo usou essa parábola para mostrar que é tempo de preparação. Tem que se preparar, tem que estar com azeite na lamparina, porque o azeite representa a presença do Espírito Santo na vida daqueles que aguardam a volta de Cristo e tem que estar preparado. Porque para estar preparado tem que amar a volta de Cristo. E as prudentes amavam a volta de Cristo, por isso amavam a volta do noivo, no caso, que o noivo sabia, ela sabia que o noivo ia vir, mas não sabia a hora, mas ela estava amando. E Cristo fala isso, que tem sim recompensa para aqueles que amam a sua volta. Então, quem ama a volta de Cristo se prepara, se cuida, anda em santidade, em mansidão, fazendo a vontade de Deus aqui na terra. Porque as virgens eram parecidas, como eu falei para os irmãos. Elas pareciam impecáveis. Quem olhava dizia, estão todas preparadas. Porque alguém poderia até olhar e dizer, não, você tem que se preparar mais. Tem que buscar, tem que orar, tem que vigiar. Mas quem olhava, estão preparados, está todo mundo preparado para quando o noivo vier. Mas foram surpreendidas, porque a palavra de Deus nos fala isso, meu irmão, que o homem vê o que está exterior, está por fora, mas Deus vê o que está no coração, porque Deus é que sonda a mente e o coração do homem. Então aquelas mulheres pareciam que todas estavam preparadas, mas quando o noivo veio, meu irmão, foram surpreendidas, não estavam preparadas aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus não estavam preparadas e ficaram de fora daquele evento maravilhoso, porque depois que elas voltam, Cristo vai dizer, eu não conheço vocês. Eu não conheço porque vocês não amaram a minha volta, vocês não se prepararam quando era o tempo devido, mas agora o tempo da graça acabou, a porta da graça se fechou e não tem como mais vocês adentrarem, fazerem parte dessa festa que é a chamada Bodas do Cordeiro, as bodas do Cordeiro, meu irmão. Então, meu irmão, o tempo das bodas do Cordeiro vai acontecer sim. A igreja vai ser arrebatada, porque a igreja não vai passar por esse período de tribulação, esse período de sofrimento, porque lá em Apocalipse 3:10 fala que da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar o que habitam na terra, nós estaremos guardados desta tentação. A igreja não passará pela grande tribulação. A igreja não passará. Então as bodas do Cordeiro vai acontecer. A igreja de Cristo é arrebatada, passa pelo julgamento de Cristo, que é o tribunal de Cristo, e vai adentrar para esse período de festa, de gozo lá no céu, que vai durar até o final da grande tribulação. Vai ser um período de honrarias, onde Cristo vai nos servir, onde Cristo irá unir-se à sua igreja para todo sempre, meu irmão. Então vai acontecer essa união entre Cristo e a igreja. Enquanto isso, na terra está acontecendo um período calamitoso, que é a grande tribulação, a qual será o tema da nossa próxima lição. E além no céu vai se dar esse grande banquete, porque Cristo prometeu. Lá em João, capítulo 14, versículo 3, Cristo nos fala, porque eu irei e voltarei outra vez, para onde eu estiver, estejais vós também. E também nós vamos nos assentar, meu irmão. Imagine só, você não vai ver apenas aqueles irmãos que estavam ao seu lado. Ali também vai estar participando os grandes heróis da fé de todos os tempos aqui na terra. Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Davi, Neemias, todos vão estar diante de Cristo, ceando, meu irmão, no reino dos céus. Porque é no reino de Cristo que nós estaremos, no reino de seu Pai, meu irmão. E isto vai ser a culminação desse plano de redenção.
Em Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 4, que nós falamos que fala dessa alusão a essa união que vai acontecer com a igreja de Cristo nas bordas do Cordeiro, fala que levou-me à sala do banquete e o seu estandarte em mim era o amor. Porque o tempo de cantar chegou, fala em Cantares, capítulo 2, versículo 12, mostrando que quando, meu irmão, se senta-se à mesa, você está tendo comunhão, está tendo amor. Ninguém quer sentar numa mesa onde existem pessoas que você não se dá. Pessoas que você não tem um bom relacionamento. Mas naquele dia, meu irmão, vai ser a união de Cristo com a igreja. Estarão todos em comunhão, em amor. Porque tudo vai passar, como o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no 1 Coríntios capítulo 13, que tudo vai passar. Tudo. Mas o amor vai permanecer e vai ser uma constante nesse dia, porque ali está mostrando verdadeiramente o que Cristo fez para salvar a sua igreja da terra. Primeiro, livrando do período da grande tribulação, recompensando-a no tribunal de Cristo e agora festejando, regozijando neste tempo, que é um tempo de festa e de alegria, porque ali vai haver alegria, exultação e glória. Porque o autor, João, quando escreve Apocalipse, ele fala que tudo vai se passar e ali não vai haver mais choro, nem luto, nem tristeza, nem desânimo. Todos os sentimentos que fazem o ser humano passar por dificuldades aqui nesta terra, enquanto neste corpo corruptível, ali no céu, vai se findar. Por que vai se findar? Porque no momento do arrebatamento, nós falamos sobre isso, nós seremos transformados. Seremos revestidos de um novo homem, ou seja, o que era corruptível vai se vestir de incorruptibilidade, o que era mortal de imortalidade. Ou seja, esse corpo, meu irmão, pecaminoso, que está sujeito ao pecado, embora Cristo já tenha nos justificado, ou seja, Cristo nos libertou da condenação do pecado e hoje andamos em santificação, ou seja, resistindo à tentação do pecado, mas quando formos realmente transformados e formos iguais a Cristo, porque assim como Ele é, nós assim também o seremos, nós estaremos livres da ausência. Nós estaremos livres do pecado, ou seja, vai ser a ausência do pecado em nossa vida. Nós não estaremos mais sujeitos a pecar. Nós estaremos agora em um estado perfeito, em um estado que não é mais concedido a possibilidade do ser humano pecar. É a condição hoje dos anjos que servem a Cristo. Os anjos teve um momento na eternidade passada que eles decidiram entre Cristo ou não, entre Deus ou não. E aqueles que decidiram ficar com Deus, eles já estão agora em estado perfeito no sentido de que estarem ausentes do pecado em sua vida. Eles não pecam mais. E assim seremos também. O ser humano vai passar desta vida aqui, quando Cristo vier, ser arrebatado. E antes de Cristo vir estabelecer o seu reino aqui na terra, estaremos no céu com Cristo, já em corpo glorificado, em corpo glorioso, porque o tempo de cantar chegou. Então todos estaremos agora com Cristo, ceando, alegrando-nos em alegria, exultação e glória, porque Ele falou em Apocalipse 19, versículo 7, regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-nos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, ou seja, já se ataviou. A igreja está sendo adornada por Cristo. Cristo está sempre, meu irmão, adornando, preparando para que a igreja suba sem mácula, sem ruga, sem mancha, limpa de todos os seus pecados, porque a palavra de Deus nos fala que Cristo nos lavou pelo seu sangue remidor. Por isso é que nós estamos, meu irmão, hoje livres do laço do passarinheiro, meu irmão, do homem mau, daquele que corre a derramar sangue, porque Cristo tem cuidado de cada um dos seus. E esse tempo vai chegar na vida de cada um. Mas para que isso seja uma constante, nós temos que estar preparados
como as 5 virgens prudentes que estavam preparados, porque a esposa, sim, ela se aprontou, ela se atavia, a igreja de Cristo se ataviando, se preparando para o encontro. Eu não sei quando o noivo vai vir, eu não sei o dia que Cristo vai vir, mas eu devo me preparar, devo me santificar, buscando uma vida de integridade diante de Deus, porque a palavra de Deus fala que Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. É o dote que foi pago, foi um alto preço e preço de sangue, meu irmão. E ele se entregou por ela, sabe para quê? Para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Está em Efésios, isso, capítulo 5, do versículo 25 ao 27, meu irmão. O fim da jornada chegou. E aí vai se cumprir aquela palavra que está lá em Isaías, capítulo 53, versículo 11. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Meu irmão, culmina de uma vez por toda, a igreja de Cristo estará nos ares, nos céus, com Cristo, gozando, meu irmão, de benefícios. Eu não sei, não me pergunte o que vai ser servido naquele banquete. O que eu sei é que vai ser glorioso, vai ser bênção, vai ser maravilhoso. Eu não sei porque aqui na terra não tem algo que a gente possa comparar. Que alegria semelhante será essa que se dará? Não tem. Por isso Cristo vai usar essa união do casamento, que é um momento de alegria, de festa, de regozijo. E os judeus sabiam muito bem disso, porque os judeus comemoravam tudo. A nação hebraica comemorava tudo. Comprou uma casa, comemoração, casamento, festa, e às vezes durava até 7 dias. Tudo era motivo de festa, de alegria. E neste dia, meu irmão, vai ser um momento de festa, de alegria. A gente fala dia, porque nem isso vai existir mais para os crentes salvos que foram arrebatados com Cristo, porque o tempo não vai ter mais para o corpo glorioso, estaremos em estado perfeito, estaremos fora dessa dimensão, fora deste tempo, fora deste espaço, meu irmão. Não estaremos mais sujeitos às leis da física, que hoje nós estamos sujeitos. Nós não estaremos mais sujeitos a tudo isso. Então nós temos que entender isso, que as bordas do cordeiro vai acontecer. A igreja vai ser arrebatada, isso no céu. A igreja que foi arrebatada adentrará no tribunal de Cristo e logo após vai acontecer as bordas do Cordeiro, que é a grande ceia do Senhor com a sua igreja, é a união, o casamento místico entre Cristo e a igreja, a comunhão definitiva em amor da sua igreja com o noivo. Porém, Cristo ainda está chamando, ainda está alertando, chamando aquelas pessoas ainda que estão à parte deste convite, porque Cristo chama a todos, e um grande exemplo disso é a parábola daquele homem que chama todos os convidados para a festa de seu filho, e dentre aqueles tem um ali que está trajando vestes inadequadas para a festa, mostrando que Cristo chama a todos, mas para participar tem que estar preparado, assim como as virgens prudentes, tem que estar preparado, tem que estar alicerçado na verdade, que é em Cristo, lavado, remido pelo sangue de Jesus, porque só esses que vão adentrar para participar das bordas do Cordeiro, meu irmão. Então Cristo chama, Cristo lança o convite, meu irmão, mas o ser humano, ele tem que sim responder afirmativamente para o chamado de Cristo e andar em santidade, porque aquele, meu irmão, que veio para Cristo, meu irmão, vai fazer a vontade dele, porque a palavra de Deus nos fala que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, eu devo fazer boas coisas, devo fazer boas obras, devo dar um bom testemunho, devo andar em comunhão com Cristo, fazendo a sua vontade na terra, porque essa é a vontade de Deus. Então, meus amados irmãos, que nós possamos nos preparar. Essa lição deste trimestre vai falar sobre isso, que nós devemos nos preparar. E nós estamos falando daquilo que nós iremos passar como crentes salvos.
E Cristo sempre está a nos alertar. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tem condições para eu me achegar a Cristo. Eu tenho que estar preparado. Tenho que estar com as lamparinas acesas, com o Espírito Santo na minha vida, não o entristecendo rotineiramente, mas andando em comunhão com aquele que tudo pode fazer, que é Cristo. Então, meus amados irmãos, que nós possamos meditar nesta lição que fala sobre as bordas do Cordeiro, que é um evento que irá acontecer não na terra, mas lá no céu, assim como o tribunal de Cristo. E quem vai participar? Apenas os crentes salvos em Cristo neste momento aqui, os que fizeram parte do arrebatamento da igreja. Porque no arrebatamento nós falamos que os mortos que morreram em Cristo serão ressuscitados e os que estiverem vivos serão transformados. Esses que vão participar do tribunal e da bordas do Cordeiro. Porque na grande tribulação aqui na terra vai ter pessoas que vão ser salvas. Porém, essas pessoas não vão participar do grande dia do Senhor lá no céu, participando da grande ceia do Senhor, a qual Jesus irá nos servir. Certamente nós falaremos disso na próxima lição, mas em primeira instância nós devemos saber disso. O tribunal de Cristo vai acontecer no céu após o tribunal, as bordas do Cordeiro, e nessas bordas que vai participar os crentes salvos em Cristo que participaram do arrebatamento da igreja. Então, meus amados irmãos, que nós possamos meditar nessa lição. Então, quem tiver alguma dúvida, algum comentário a fazer, deixe o seu comentário, deixe a sua dúvida, a sua pergunta, que assim que for possível nós estaremos respondendo. Então, que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima podcast, se assim o Senhor Deus nos permitir. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima podcast de seu canal. EBD Fácil e Motivadora.